Olá, um bom dia para você. O Congresso deve votar nesta terça-feira os 3 projetos enviados pelo presidente Jair Bolsonaro que alteram a execução do orçamento de 2020. Antes de chegar ao plenário, ou melhor, antes de chegarem ao plenário, as matérias ainda precisam passar pela análise da Comissão Mista de Orçamento. Os projetos são resultado de um acordo entre Executivo e Legislativo. Esse entendimento foi necessário porque havia divergência entre os dois poderes sobre a administração dos recursos previstos nas emendas do relator geral do orçamento. Os projetos precisam ser aprovados no Congresso e na Comissão Mista de Orçamento. Nós designamos como relatores o deputado Cacá Leão, que foi o relator da LDO, para relatar os 2 PLNs que modificam a LDO, e colocamos como relator da parte do PLN que modifica a LOA, o deputado Domingos Neto, que foi o relator da Lei Orçamentária Anual. As contas não são simples. O valor que está sendo disputado são 30 bilhões de reais. 1,5 bilhão já foi gasto pelo Executivo. Se os PLNs forem aprovados sem modificações, fica sob o controle do governo. 9,6 bilhões definidos por um projeto e outros quase 3 bilhões como efeito de mudanças resultantes do PLN 4. Sobra para o relator do orçamento pouco mais de 16 bilhões. No fim das contas, o Planalto fica com a administração de quase 14 bilhões de reais. O outro projeto não traz números. O objetivo do texto é apenas regulamentar a forma como as emendas parlamentares serão executadas. A solução encontrada pelo governo para acabar com a polêmica não foi bem vista por alguns parlamentares. Os 3 PLNs, o senhor presidente da República, em vários dispositivos, está mandando para cá aquilo que ele vetou. Ele fala uma coisa publicamente e manda para o Congresso Nacional aquilo que ele condena. Esses PLNs não podem passar. Nós estamos num processo de empoderamento, de valorização do Legislativo em relação aos demais poderes, sobretudo em relação ao Executivo. No futuro, o nosso orçamento será todo impositivo e não autorizativo, baseado no que existe nas democracias mais consolidadas, do mundo. Uma referência importante são os Estados Unidos e também o Reino Unido, a Inglaterra. Eles têm orçamento impositivo, só que é preciso contextualizar. Eles têm só 2 partidos relevantes. No caso do Reino Unido é parlamentarista. Se nós quisermos ter isso como referência, é preciso que a gente também pense com cautela e faça essa implementação do orçamento impositivo também de uma maneira cautelosa. As discussões começaram a esquentar no fim do ano passado, quando o Congresso aprovou essa prerrogativa do relator do orçamento de escolher onde e quando os recursos indicados por ele nas emendas seriam aplicados. O presidente Jair Bolsonaro vetou a mudança, mas para que o veto fosse mantido pelos parlamentares, enviou os 3 projetos ao Congresso. A forma como o Estado organiza os gastos públicos é debatida há muito tempo. 94% da despesa primária, quer dizer, sem contar os juros que se paga sobre a dívida pública, 94% já são mandatórios, porque você tem vinculações, obrigações que acabam engessando o orçamento. O que se espera é que a votação desses PLNs, esses projetos de lei, os 3 enviados pelo Executivo ao Congresso, ajudem a iniciar essa discussão numa direção correta, mirando o padrão de referência internacional. E vamos agora ao vivo com mais informações sobre essa importante votação aqui no Congresso com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Os 3 projetos enviados pelo governo devem ser votados numa sessão conjunta do Congresso nesta terça-feira. A sessão já está marcada para as 14h. Antes, pela manhã, os projetos devem ser analisados pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, enviados diretamente para o plenário. Além desses projetos sobre orçamento impositivo, há 10 vetos na pauta para serem analisados por deputados e senadores. Um deles é o veto integral do presidente ao aumento do limite de renda familiar de quem tem direito a receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse limite, se não tivesse sido vetado, passaria de 1/4 para meio salário mínimo.
E aqui no plenário do Senado, na sessão deliberativa marcada para esta terça-feira às 14 horas, a pauta tem 14 itens. Entre eles, o projeto que trata da autonomia do Banco Central. Ele propõe mandatos de 4 anos com afastamento possível apenas em caso de condenação judicial ou desempenho insuficiente. Nesse caso, então, teria que ter o aval primeiro do Senado. Hoje são cargos de livre indicação do presidente com mandatos por tempo indeterminado. Também estão na pauta 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas está pronta para ser votada em primeiro turno. Ela acaba com a perda automática da cidadania brasileira para quem obtém uma outra nacionalidade. Se a proposta for aprovada, a perda da nacionalidade brasileira só poderá ocorrer em 2 situações: por pedido expresso, desde que a pessoa já tenha outra nacionalidade, ou por cancelamento de naturalização por decisão judicial. A outra PEC terá a 4ª sessão de discussão em primeiro turno. A proposta determina que será em dias úteis a contagem do prazo para a sanção tácita de projetos de lei, que é quando o presidente da República não sanciona nem veta projetos aprovados aqui pelo Congresso. Hoje, a Constituição determina que a sanção ou veto ocorra em 15 dias, sem referência a dias corridos ou dias úteis. A pauta do plenário ainda tem o projeto que cria o Dia Nacional da Educação Profissional, que seria celebrado em 23 de setembro, e além de projetos que tratam de acordos internacionais. Entre eles, um que aprova o acordo com Portugal para criar o Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e Juventude. É isso, Tiago. Obrigado, Isabela, que trouxe para nós as informações sobre as votações no plenário do Senado e também lá no Congresso Nacional. Bom, vamos conferir agora a previsão dos trabalhos nas comissões do Senado. E por isso nós estamos ao vivo agora, sim, no nosso telão, com o jornalista André Ricardo. Bom dia, André. Você vai trazer para a gente, então, esses destaques. Quais são? Isso mesmo, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. Nesta terça, às 9 da manhã, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos vai discutir a defesa dos segmentos mais vulneráveis, com foco nos impactos socioambientais em área da Amazônia Oriental. Foram convidados lideranças indígenas e representantes da FUNAI e do Ministério Público. Também amanhã está marcada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos para examinar projetos. Um deles é o que inclui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras no Fundo Nacional de Segurança Pública. O projeto é de autoria do senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso. Já o relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, deu parecer favorável. Segundo ele, o projeto é extremamente importante porque deve assegurar recursos para executar ações de inteligência e outras no combate ao tráfico de drogas e armas nas regiões de fronteira. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais começa às 9 horas com a avaliação de relatório de política pública e pauta de projetos. Logo depois, uma audiência pública vai discutir os efeitos do vírus Zika no cérebro de adultos infectados e demência em pessoas com até 60 anos. Foram convidados pesquisadores e representantes do Ministério da Saúde e de universidades. André, ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. As comissões do Senado essa semana têm algo sobre este assunto? Tem sim, Tiago. Tem uma pauta feminina, né? Por falar nisso, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta, também às 10 horas, o primeiro item na pauta é um projeto que prevê a pena de perda de bens e valores ao autor de crimes de lesões corporais contra a mulher, feminicídio, estupro e daqueles praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Trata-se de um projeto de autoria do ex-senador Cristóvão Buarque. O relator é o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que deu parecer favorável à matéria. Na quinta-feira, 2 audiências públicas estão previstas. Às 9h30, na Comissão de Constituição e Justiça, senadores e convidados vão debater a proposta de emenda à Constituição 186 de 2019. Ela traz uma série de mudanças referentes a medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Outra audiência é na Comissão de Educação.
ela está prevista para as 11 horas e o tema é a importância da meditação transcendental e seus efeitos, não só para o próprio equilíbrio da pessoa, mas o do planeta. Quem pediu a audiência foram os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe. E eu, Tiago, estou só esperando terminar aqui a minha participação no jornal para fazer a minha meditação. É com você, Tiago. Tá certo, André. Muito obrigado pelas informações. E nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós preparamos uma reportagem especial sobre o problema que elas enfrentam com a questão do feminicídio. Vamos ver. Vítimas de estupro, importunação sexual e feminicídio. E não interessa a classe econômica, a crença ou o nível cultural. Cada vez mais, as mulheres sofrem violência familiar em todos os contextos sociais. É claro que a violência contra a mulher tem todas as classes sociais, mas ela é muito maior naquelas mulheres que dependem economicamente do seu algoz para comer, para ter o teto, e muitas delas aceitam qualquer coisa pelos seus filhos. De acordo com o Mapa da Violência contra a Mulher, em 2018, o Brasil registrou mais de 68 mil casos. O documento mostra que, somente em relação à violência doméstica, a imprensa brasileira noticiou quase 15 mil episódios por todo o país. Como combater essa violência? Primeiro, a população tomando conhecimento. Segundo, fortalecendo as leis ainda mais. E a gente precisa educação e financiamento para poder a gente praticar, botar na prática as políticas que já existem aí. No Senado, foram aprovados em 2019 7 projetos de lei que tratam da proteção da mulher. 3 foram enviados à análise da Câmara e 4 viraram leis, como o que obriga pessoas que cometeram crimes domésticos contra mulheres entregarem à polícia armas de fogo que estão em sua posse ou em seu nome, e a mudança na Lei Maria da Penha, que dá o direito a mães vítimas de violência doméstica de matricularem seus filhos na escola mais próxima de casa. O Senado ainda aprovou uma mudança na Constituição, a PEC 75, que torna o feminicídio, além de inafiançável, um crime imprescritível, ou seja, que poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que tenha sido cometido. Eu acho que a PEC 75 foi um avanço. Eu acho que demorou até, porque é uma questão hoje que está se tornando um dilema social, um homem não aceitar o comportamento da mulher. A mulher está mudando, hoje a mulher é arrimo de família, ela cuida dos filhos dela, ela tem o direito de aceitar ou não aquela relação, e a gente tem que mudar um pouco essa questão. Mas eu acho que foi um avanço aqui dentro da casa, porque as mulheres, as congressistas, elas entendem o papel da representatividade delas em ajudar nessas pautas femininas. Mas muito ainda precisa avançar. 2020 começa no Senado com 56 projetos na pauta, com o objetivo de combater a violência contra a mulher. Entre eles, o que impede a nomeação para cargo ou emprego público de condenados por agressão contra a mulher e o que proíbe a substituição das penas de prisão por penas restritivas de direitos, no caso desse tipo de agressão ou de grave ameaça contra a mulher. A brasileira pode contar com todas nós aqui, que certamente essas 56 pautas, elas estarão tramitando na casa e todo mundo de olho para que a gente consiga o maior número de aprovações para as nossas mulheres. E como nós mostramos, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar nessa semana um pacote de projetos em benefício das mulheres. Ontem, Dia Internacional delas, diversos senadores se pronunciaram sobre a data nas redes sociais. Vamos ver aqui, então, o que eles escreveram. A senadora Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ela pertence ao MDB do Mato Grosso do Sul, disse: no Dia Internacional da Mulher, agradecemos aos homens que conosco batalham e lembramos que é importante continuar na luta por mais igualdade. Essa aí é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver o próximo
a próxima declaração, desta vez do presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Ele disse: há um longo caminho pela frente, muitos sonhos de igualdade, respeito e de paz. A violência ainda cala e machuca o corpo e a alma feminina. O 8 de março não é uma data comemorativa, é o símbolo maior de uma luta que precisa ser cada vez mais uma causa de todos nós. Vamos ver o próximo agora aí. No nosso telão chega o pronunciamento aí de Rogério Carvalho. Ele é o líder do PT aqui no Senado, publicou uma foto sobre as marchas das mulheres que ocorreu ontem aqui em Brasília. Vamos ao próximo. Agora sim, temos aí a participação do senador Major Olímpio. Ele é o líder do PSL, que escreveu: as mulheres têm a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, reciprocidade de ser amiga, o dom de iluminar a todos com um sorriso e o amor por ser mulher. Feliz Dia da Mulher, escreveu aí o senador Major Olímpio. E amanhã, às 2h30 da tarde, haverá uma audiência pública aqui na Comissão Mista de Orçamentos de Assuntos Sociais do Senado sobre o combate ao câncer do colo de útero, que é uma das doenças que mais afetam as mulheres. E para sabermos mais detalhes sobre prevenção e tratamento do problema, nós temos aqui a presença e vamos conversar com a doutora Regina Hércules Vidal, que é oncologista. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora. É um problema seríssimo para a saúde das mulheres, já que estamos comemorando o Dia Internacional delas, vale a pena tocar nos assuntos de prevenção e tratamento, não é verdade? Sim, com certeza. Bom dia, obrigada. O câncer de colo de útero, a gente está com uma estimativa do INCA, nesse biênio, do 2020 a 2022, cerca de 16 mil casos de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero no Brasil, ele só está perdendo para o câncer de mama e o câncer do trato gastrointestinal. E é um câncer que a gente pode prevenir. Por que a gente pode prevenir? Existe a vacinação que é indicada para as meninas de 9 aos 11 anos, aos 14 anos e dos meninos de 11 aos 14 anos. Por que isso? Isso pode diminuir a infecção pelo vírus do HPV. O câncer de colo de útero ele é predominantemente causado pela infecção do vírus do HPV. E quais são os fatores de risco? Múltiplos parceiros, início de vida sexual precoce, o tabagismo, que aí a gente não tem a relação com o HPV, mas ele pode ser prevenido através da vacinação. No Ministério da Saúde, nós temos a vacina quádrupla, que cobre 4 sorotipos do HPV. O HPV tem vários sorotipos, mas esses 4 são os mais importantes, que é o sorotipo 16, 18, 6 e 11. E está disponível, é de graça. Ou seja, a pessoa basta ir a um postinho de saúde que deve encontrar lá essa vacina. Sim, é a prevenção. Na Austrália, em 2007, já começou a vacinar, então foi obrigatória a vacinação. E o que aconteceu? Diminuiu a incidência do câncer de colo de útero nas mulheres. E a gente ressalta que, embora seja colo de útero, estejamos falando de mulheres, o HPV também está relacionado a câncer de orofaringe, câncer de pênis, câncer na vulva feminina e de canal anal. Então, é importante a gente prevenir. Para a gente ter noção, na Organização Mundial de Saúde preconiza para cada 100 mil mulheres, 4 somente infectadas. Sabe qual é a nossa estimativa aqui no Brasil, pelos relatórios do INCA, agora desse ano de 2020? Cerca de 15 mulheres por cada 100 mil mulheres. Então, eu acho que a incidência é grande. E, principalmente, retira a mulher jovem do mercado de trabalho, do seu filho. Então, a questão é a prevenção. Não estou falando, isso eu quero deixar bem claro, que as mulheres que foram vacinadas, que têm vida sexual ativa, elas devam deixar de fazer o Papa Nicolau, que é o exame preventivo. Elas têm que ser feitas. Uma coisa não invalida a outra. Mas já está provado que a vacinação diminui a incidência do câncer de colo de útero. Perfeito. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma certa polêmica em relação à vacinação, né? Algumas pessoas estão contra as vacinas. Eu queria que a senhora, como médica,
médica que está expondo aqui para a gente a importância da vacinação para o caso do câncer de colo de útero. Eu mesmo ontem estava no Rio de Janeiro e vi filas grandes lá no Rio de Janeiro para vacinação contra o sarampo, que voltou a ser um problema no Brasil, né? Agora nós estamos aí com o coronavírus, as pessoas buscando uma vacina para esse tipo de vírus, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, a importância da vacinação na nossa saúde. A vacinação, a gente vê muitas coisas publicadas na internet dizendo que a vacinação causa doença. Não é isso. A vacina, para poder chegar até a gente, ela foi testada em laboratório. Passou por vários testes, inclusive testes com ser humano, para você poder chegar à vacinação. Eu lembro, a gente estuda, Oswaldo Cruz foi extremamente agressivo ao entrar nas casas das pessoas para poder prevenir e fazer vacinação da malária. Nós erradicamos. Agora, por que as pessoas, nós estamos no ano de 2020, as pessoas ainda acreditam que a vacina pode causar doença. Não é isso. A vacinação indicada, a vacina previne a doença. Eu estou falando em relação a câncer de colo de útero, mas nós temos várias doenças as quais a vacina previne. Sarampo, rubéola, catapora. Então, eu gostaria de que a mensagem fosse a seguinte: a gente desmistificar essa questão que a vacina causa doença. Ela sempre é orientada por um médico e tem que ser atualizado o calendário vacinal das crianças. E uma coisa mais importante, eu acho que a questão do HPV, que é um problema de saúde pública, ela poderia ser implementada também para você poder matricular sua criança na escola. A gente não tem a vacinação para a família poder receber a bolsa familiar, né? O benefício. Né? Então, a gente pode botar isso também, porque as nossas meninas estão cada vez mais começando a sua vida sexual mais cedo. Agora, o câncer, esse câncer é um câncer silencioso? Como é que vocês têm que fazer esse tratamento? Como é que é o desenvolvimento dele? Olha, o HPV, a infecção do HPV, ela é silenciosa. A pessoa pode ser um portador do HPV assintomático, ou ela pode ter umas verruguinhas na genitália. Quando começa o estímulo do vírus, porque como é que é a formação do câncer? É um estímulo em cima de uma célula normal, essa célula ela se transforma e aí, por mecanismos que o organismo não consegue matar, essas células se transformam num câncer. Esse início é um início silencioso, não tem sintoma, a mulher não sente nenhum sintoma ginecológico e o homem também. Então, como que a gente consegue pegar esses casos no início? Com exame preventivo. Quando você começa já a ter sintoma, já está tarde, já está num estágio avançado. E quando mais precoce, melhor, mais chance a gente tem de cura. Estágios avançados, a gente não consegue oferecer a cura. São cirurgias grandes, às vezes não tem condições de fazer cirurgia, porque a cirurgia é tão grande que não vai oferecer o tratamento. Às vezes faz quimio e radioterapia. Mas o que mais me impressiona, e eu vou ser repetitiva nisso, a gente tem como prevenir. É uma questão de conscientização, de divulgar essas informações para a população, não é verdade? Sim, com certeza. Pois é, então a Comissão de Assuntos Sociais, doutora, vai fazer essa audiência pública amanhã aqui, com representantes de várias sociedades médicas, pessoas do Ministério da Saúde que estão envolvidas diretamente com essa questão. Eu gostaria de te agradecer a sua presença aqui, foi muito esclarecedor, e deixar o espaço aberto para você se despedir dos nossos telespectadores, ressaltando alguma informação importante também. Eu agradeço também a você e eu acho que eu já vou falar pela 10ª vez. Vacine seus filhos. Ou então as crianças que têm, os adolescentes que têm alguma consciência, vão até o posto de saúde, conversem com seus pais, porque é uma doença prevenível. É uma doença que a gente consegue diminuir a incidência. Obrigada. Obrigado. Eu vou convidar a senhora a permanecer aqui enquanto a gente assiste a próxima reportagem do nosso telejornal. Pode ser votado amanhã o relatório da comissão mista que analisa a medida provisória do contrato verde e amarelo. A MP está em vigor desde novembro e, caso não seja aprovada, perde a validade em 20 de abril. Para as empresas, desoneração. Para algumas categorias profissionais, desregulamentação. Para facilitar a geração de empregos, desburocratização e microcrédito para os pequenos empreendedores.
A medida provisória 905, também chamada do Contrato Verde-Amarelo, foi lançada em novembro passado com o objetivo de criar postos de trabalho para jovens de 18 a 29 anos. Mas a proposta do Planalto desregulamentou mais de uma dezena de profissões, sem deixar claro qual o critério objetivo, provocando queixas dos sindicalistas. Eles protestam contra a fragilização das relações de trabalho, o fim do descanso semanal aos domingos e a dispensa da multa para o empregador na demissão sem justa causa. Num outro item da proposta, o Planalto busca estimular o empreendedorismo da camada mais pobre da população, já que dos quase 40 milhões de pessoas do cadastro, apenas 6,7 milhões possuem empréstimos ativos. Assim, para o microcrédito, estão previstos 40 bilhões de reais em 11 milhões de contratos até o final de 2022. A medida provisória, pela complexidade de temas e também pela importância dos temas, é a medida provisória recordista do recebimento de emendas na história do Parlamento, com 1.930, sendo com a retirada de 2.928 emendas. Deputados e senadores avançaram num acordo sobre o voto complementar do relator. O deputado Cristino Áureo acatou várias sugestões, como a ampliação do contrato verde-amarelo para contemplar as pessoas com mais de 55 anos de idade, a cobertura do trabalhador nos acidentes de trajeto e lembrou que a eventual queda de receita com a renúncia fiscal prevista na MP está coberta por uma reserva orçamentária para este ano. Motoristas que usam o celular ao dirigir podem sofrer penalidades ainda maiores. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça prevê o endurecimento da punição no Código de Trânsito Brasileiro. O uso do celular ao volante é prática comum entre os motoristas brasileiros. Mensagens de áudio, texto e ligações são recursos cada vez mais utilizados no trânsito com a evolução tecnológica dos smartphones. Mas um projeto de lei de autoria do senador Davi Alcolumbre prevê tolerância zero para essas práticas. A ideia é aumentar a pena de homicídio culposo no trânsito em 1/3 quando for comprovado que o motorista usava o celular no momento do crime. O relator da proposta, senador Fabiano Contarato, defendeu a ideia. Comungo com a opinião do autor da proposição, que entende ser necessário aumentar a pena do crime de homicídio culposo se o agente estiver utilizando telefone celular como forma de inibir o seu uso. Entretanto, considero que o texto do PLS deva ir além e incluir expressamente na sua redação como causa para aumento de pena não apenas o uso do celular, mas também para o envio de mensagens, porque hoje, infelizmente, isso está comum. As pessoas estão enviando mensagens por MSN, Telegram ou WhatsApp. O projeto estabelece a comprovação do uso do celular ao volante por quebra de sigilo do telefone do condutor, limitada à data da infração. Atualmente, motoristas que são pegos pela fiscalização de trânsito usando o celular ao volante ou aparelhos similares são penalizados com 7 pontos na carteira e multa. O projeto que endurece a pena já foi aprovado na CCJ e está aguardando a votação no plenário do Senado. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, em 2019 foram aplicadas cerca de 500 mil de multas pelo uso do celular ao volante. Os estados que tiveram mais motoristas notificados foram Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Para Vitória, o aumento da pena é necessário. Ela se envolveu em um acidente de trânsito ao usar o celular. Bateu o carro durante troca de mensagens. A moça reforça também a importância de campanhas de conscientização contra o uso do aparelho. Eu acho que deve sim ser um pouco mais severa a punição para as pessoas terem mais conscientização, porque a gente já tem essa noção de que é um risco. E eu acho que tem que começar com campanhas não só na televisão, mas como também assim na própria escola ou em casa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, começa na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública sobre o combate à violência contra as mulheres. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.